Sabe aquela sensação quando você olha para o céu à noite e percebe que está literalmente vendo o passado? Não é poesia, é física pura. E hoje vamos explorar algumas das questões mais fascinantes que a cosmologia moderna nos apresenta. Questões que vêm de pessoas reais, curiosas, que não se contentam com respostas superficiais. Perguntas que me mantêm acordado à noite, não porque eu não saiba as respostas, mas porque algumas delas nos forçam a reconhecer os limites fundamentais da cognição humana. Vamos começar com algo que derrete meu cérebro toda vez que penso. Dimensões espaciais além das 3 que conhecemos. A questão que me mantém acordado não é se existem. A teoria das cordas exige 10 ou 11 dimensões espaciais para funcionar matematicamente, mas sim como diabos, conseguiríamos detectá-las se estivessem ali, escondidas em escalas microscópicas ou enroladas em geometrias que nossos cérebros tridimensionais simplesmente não conseguem processar. Pense comigo, se um ser bidimensional existisse no nosso mundo tridimensional, como ele apareceria para a gente? Não estou falando de um desenho numa folha de papel, isso ainda tem espessura atômica. Estou falando de uma criatura que vive em uma superfície matematicamente pura, com 0 extensão na 3ª dimensão, 0 absoluto, nenhum átomo de espessura. E aqui mora o primeiro problema. Como algo sem espessura alguma interage com luz ou matéria? Fótons têm comprimento de onda, átomos têm tamanho. Como você interage com algo que tem literalmente 0 presença na dimensão que define tamanho? É um problema físico genuíno que a maioria das analogias de dimensões simplesmente ignora. Mas vamos ignorar esse problema por um momento e aceitar que esse ser 2D existe e é visível. Imagine essa criatura que vive em uma folha de papel infinitamente fina. De frente, você veria ela perfeitamente e aqui está a parte fascinante. Você veria toda sua estrutura interna exposta como uma radiografia natural instantânea e completa. Por quê? Porque pele para um ser bidimensional é uma linha, uma curva fechada, que separa dentro de fora no plano 2D. Para eles essa linha é uma barreira impenetrável. Eles não conseguem ver através dela, assim como você não consegue ver através da sua própria pele. Mas nós, observadores tridimensionais, olhamos de cima, de um ângulo que simplesmente não existe no mundo deles. Vemos através da linha como se ela fosse transparente, todos os órgãos internos, todas as estruturas, tudo exposto. Mas se ela virasse de lado, rotacionando 90 graus em relação à sua linha de visão, desapareceria instantaneamente. 0 espessura significa 0 área de superfície para refletir luz. Ela ainda está ali, ainda existe, mas se tornou completamente invisível para você. É como tentar enxergar a borda de uma lâmina de barbear perfeitamente afiada de lado, exceto que essa lâmina não tem nem mesmo a espessura molecular do aço. Agora inverta a situação. Amplie uma dimensão. Somos nós, criaturas tridimensionais, vivendo potencialmente sob o olhar de seres tetradimensionais. E aqui está o problema existencial que me persegue. Existe alguma orientação que poderíamos assumir no espaço que nos tornaria invisíveis para eles? Da mesma forma que o ser 2D desaparece virando de lado para nós, eu honestamente não consigo visualizar. Meu cérebro tridimensional simplesmente não tem o hardware necessário. Não é uma questão de inteligência ou educação. É uma limitação fundamental da arquitetura cognitiva moldada por milhões de anos de evolução num espaço tridimensional. É como pedir para um programa de computador processar um tipo de arquivo para o qual ele não tem codec. O software simplesmente não consegue interpretar aqueles dados. Tentei visualizar isso de várias maneiras. Você pode girar um cubo em 3 dimensões, rotação em x, y e z, mas uma rotação tetradimensional, uma rotação que nos leva para ana ou kata, termos que matemáticos usam para direções na 4ª dimensão, porque simplesmente não temos palavras para elas. Meu cérebro desenha um espaço em branco. Não consigo nem começar a imaginar que ângulo seria esse. E isso me leva à conclusão desconfortável
de que talvez existam aspectos fundamentais da realidade que são matematicamente descritíveis, mas cognitivamente inacessíveis para criaturas como nós. Mas tem uma consequência ainda mais perturbadora dessa geometria dimensional, uma que eu consigo entender mesmo sem visualizar. Um ser 4D veria diretamente dentro do seu corpo, não com raio-x, não com ultrassom, não com ressonância magnética, apenas veria, naturalmente. Da mesma forma que você vê dentro do corpo de um ser 2D, sua pele, que te envolve completamente em 3 dimensões, formando uma barreira fechada, seria completamente transparente para eles, porque eles estão olhando de um ângulo que simplesmente não existe no espaço tridimensional. Um ângulo que é perpendicular a todas as 3 dimensões simultaneamente. Todos os seus órgãos internos expostos, seu coração bombeando, seus pulmões expandindo, seu cérebro processando esses pensamentos exatos neste momento. Tudo visível simultaneamente de um ponto de vista que transcende a geometria do espaço que você habita. O que me leva a uma conclusão inevitável. Se seres tetradimensionais existirem, a primeira coisa que precisamos fazer é recrutá-los para a medicina. Não estou brincando. Imagine cirurgias onde o médico simplesmente alcança através da sua barreira tridimensional sem precisar cortar nada. Sem incisões, sem cicatrizes, sem risco de infecção da pele. Eles literalmente pegariam o tumor, o órgão danificado, o coágulo sanguíneo e o removeriam passando pela 4ª dimensão. Para eles, seria o equivalente a você alcançar para baixo e pegar algo de uma superfície plana. Trivial. Para nós, seria cirurgia sem trauma. É o jogo operação, mas de verdade. Aquele jogo onde você usa uma pinça para remover órgãos de plástico sem tocar nas bordas metálicas. Exceto que para um cirurgião 4D, não existem bordas para evitar. Eles simplesmente alcançam através do que, para nós, são barreiras sólidas. E antes que você pense que é ficção científica sem aplicação, considere. Já fazemos versões limitadas disso com endoscopia. Alcançamos lugares que não deveríamos conseguir alcançar sem cortar, usando a topologia do corpo contra ele mesmo. Um ser 4D apenas teria acesso nativo e irrestrito a isso. Agora vamos mudar completamente de assunto. Ou não tanto assim, porque vamos falar sobre como resolver problemas que talvez não precisem ser resolvidos. Vamos falar sobre engenharia espacial e por que algumas ideias brilhantes às vezes resolvem problemas que já não existem mais quando a tecnologia finalmente amadurece. O elevador espacial. Conceito fascinante. Aplicação cada vez mais questionável. A ideia é elegante na sua simplicidade. Em vez de queimar toneladas de combustível numa explosão controlada que te joga para a órbita em questão de minutos, você simplesmente entra num elevador e sobe. Calmo, controlado, eficiente. Sem a violência G-Force que transforma seus órgãos em pudim temporário. Sem o risco constante de explosão catastrófica, inerente a sentar em cima de centenas de toneladas de propelente hipergólico. Mas vamos fazer as contas reais. Na Terra, você precisaria alcançar a órbita geossíncrona, única altitude onde um satélite permanece fixo sobre um ponto específico no solo. Por que essa altitude especificamente? Porque qualquer coisa mais baixa orbita mais rápido que a rotação da Terra. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, completa uma órbita a cada 90 minutos. Ela passa por cima de você e desaparece no horizonte antes que você consiga ir fazer café. Para um elevador funcionar, o ponto de ancoragem no espaço precisa estar sempre diretamente acima do ponto de ancoragem na Terra. Isso significa velocidade orbital igual à velocidade de rotação do planeta. E isso acontece a exatamente 35.786 quilômetros acima do Equador. 35.000 quilômetros. Para contexto, isso é quase 3 vezes o diâmetro da própria Terra. Você está subindo uma distância equivalente a dar quase uma volta completa ao redor do planeta, mas na vertical. Se seu elevador viajasse a 1.600 quilômetros por hora, velocidade respeitável, mais rápido que um jato comercial, mais rápido que a velocidade do som,
Você levaria 23 horas completas só para chegar lá. Quase um dia inteiro sentado numa caixa de metal subindo. E isso assumindo aceleração instantânea, sem paradas, sem problemas mecânicos, sem necessidade de desaceleração gradual no topo. Na realidade, provavelmente adicione algumas horas extras para aceleração e desaceleração seguras. Compare isso com um foguete moderno. 9 minutos da plataforma de lançamento até a órbita. 9 minutos versus 23 horas. E qual combustível usamos hoje em foguetes modernos? Hidrogênio e oxigênio líquidos. H2 e O2 criogênicos, resfriados a temperaturas que os tornam líquidos, apesar de serem gases na temperatura ambiente. O subproduto da combustão? Água. H2O pura. 2 átomos de hidrogênio encontram um átomo de oxigênio, liberam energia na reação mais exotérmica que existe para massas moleculares tão baixas e produzem vapor d'água. O processo é altamente exotérmico, libera calor absurdo, o que é exatamente o que queremos para a propulsão. Então essa água sai como vapor superaquecido a milhares de graus. Mas, quimicamente falando, ignorem a temperatura, o escape do foguete é potável. É água. Você poderia tecnicamente condensar e beber. Não recomendo pelos contaminantes de combustão, mas teoricamente é apenas água. E aqui está o ponto crucial. Com a SpaceX reduzindo custos de lançamento exponencialmente através de foguetes reutilizáveis, o Falcon 9 já pousou o mesmo primeiro estágio mais de 15 vezes e o relançou. O acesso ao espaço passou de evento épico de bilhões de dólares para serviço quase rotineiro de dezenas de milhões. Ainda caro, mas numa curva de custo descendente agressiva. O elevador espacial passou de solução futurista para anacronismo tecnológico antes mesmo de ser construído. Pior ainda, os materiais necessários para construir um cabo de 35 mil quilômetros que aguente a tensão extrema simplesmente não existem ainda. Você precisaria de nanotubos de carbono com perfeição estrutural impossível em escala macroscópica. Um único defeito, uma única impureza na estrutura cristalina ao longo de 35 mil quilômetros e o cabo se parte sob sua própria tensão. E mesmo que você construísse esse cabo, ele seria um alvo óbvio para qualquer coisa, desde detritos espaciais até ações militares adversárias. Um ponto único de falha para todo o acesso espacial de uma civilização. Então o elevador espacial virou curiosidade histórica. Uma solução engenhosa para um problema que resolvemos de outra maneira, enquanto ainda estávamos desenvolvendo a primeira solução. Isso acontece na engenharia. Às vezes, a tecnologia A está 80% desenvolvida quando a tecnologia B surge do nada e torna A obsoleta antes de estar completa. Agora vamos falar sobre inteligência artificial e educação, porque a questão da consciência artificial na educação me intriga por razões completamente diferentes. Não é uma questão de capacidade técnica, é uma questão sobre a natureza fundamental do que significa ensinar. Podemos clonar o conhecimento de um professor. Isso é trivial. Grave todas as aulas, transcreva, processe com processamento de linguagem natural, treine um modelo de linguagem. Feito. O conhecimento está preservado digitalmente. Podemos clonar os métodos. Analise o padrão de apresentação. Identifique as técnicas pedagógicas. Mapeie a estrutura de progressão do conhecimento do simples ao complexo. Replicável. Podemos até clonar o estilo de apresentação, a cadência da voz, as pausas dramáticas, as ênfases em palavras-chave, até o humor característico. Tecnologia de clonagem de voz está avançada o suficiente para fazer isso indistinguível do original. Uma IA treinada nos padrões pedagógicos de um educador excepcional pode replicar suas técnicas com precisão estatística impressionante. Pode responder perguntas no estilo daquele professor. Pode adaptar o nível de complexidade da explicação baseado no histórico de interações com aquele estudante específico. Pode até identificar quando um aluno está frustrado baseado em padrões de digitação e ajustar a abordagem. Mas aqui está o problema fundamental, a fronteira que ainda não cruzamos. Ensino real não é transmissão de dados,
é adaptação dinâmica a um sistema em mudança constante. Um professor humano excepcional não só transmite conhecimento, ele percebe sutilezas que nem os próprios alunos percebem. Quando um aluno específico não está respondendo aos métodos convencionais, um professor experiente intui mudanças. Não é só este aluno está errando perguntas, este aluno estava progredindo bem, mas há 3 dias algo mudou. A qualidade das respostas degradou de uma maneira específica que sugere não falta de conhecimento, mas falta de engajamento emocional. Ele detecta padrões de regressão baseados em sinais não verbais, postura corporal, contato visual, tom de voz, velocidade de resposta, escolha de palavras. Ele identifica quando um aluno está dominando o material, mas perdendo confiança, versus quando está fingindo compreensão para esconder confusão. E mais importante, improvisa novos caminhos cognitivos em tempo real. Ok, a explicação matemática não está funcionando para você. Deixa eu tentar com uma analogia mecânica. Não? Tudo bem, vamos usar música. Você toca guitarra? Deixa eu explicar isso em termos de frequências e harmônicos. Ahá, seus olhos acenderam. Esse é o caminho. Essa é a fronteira que a inteligência artificial ainda não cruzou genuinamente. Não é a capacidade de imitar, é a capacidade de perceber o que está mudando no outro lado da equação, não só cognitivamente, mas emocionalmente, socialmente, psicologicamente, e reinventar a abordagem instantaneamente sem precisar de milhões de exemplos de treinamento daquela situação específica. É teoria da mente aplicada. É empatia operacional. É o que décadas de experiência dão a um professor, um modelo mental sofisticado de como mentes jovens funcionam, mal funcionam, se desenvolvem, regridem e podem ser redirecionadas. Um modelo que não é estático, mas que continua se refinando a cada nova interação. E aqui está o problema que nenhuma quantidade de poder computacional resolve ainda. Cada estudante é um sistema dinâmico único. Eles não só são diferentes uns dos outros, eles são diferentes de si mesmos ao longo do tempo. Adolescentes, especialmente. O estudante na segunda-feira não é o mesmo estudante na sexta. Hormônios, sono, situação familiar, dinâmica social, tudo afeta o estado cognitivo-emocional momento a momento. Um professor humano navega isso intuitivamente. Uma IA ainda trata cada sessão como dados independentes. É a condição humana em constante mutação que desafia a automação, não a transmissão de conteúdo em si. Transmissão de conteúdo, IA vence. Adaptação empática em tempo real a um sistema emocional cognitivo em evolução, humanos ainda dominam. Vamos mergulhar agora em mecânica do espaço-tempo, porque essa próxima questão revela uma incompreensão sutil, mas fundamental sobre como a gravidade realmente funciona. A questão da entropia gravitacional soa sofisticada, mas vem de uma intuição baseada numa analogia imperfeita. A analogia popular para a gravidade é a folha de borracha esticada. Você coloca uma bola de boliche no meio, a folha afunda e bolas de gude rolam em direção à depressão. É uma visualização útil para introduzir o conceito, mas ela implica algo profundamente enganoso, que o espaço-tempo é um material elástico que quer retornar à forma original quando você remove a massa. Não é. Quando um objeto massivo curva o espaço-tempo ao seu redor, não é como pressionar uma bola de borracha que depois retorna à forma original devido às propriedades elásticas do material. A curvatura não é uma deformação do espaço-tempo, é a manifestação física da presença de massa-energia. O espaço-tempo não está sendo empurrado para fora da forma. Ele simplesmente é a forma que a distribuição de massa-energia determina que ele seja. E atenção, não é só matéria que curva o espaço. Energia pura também o faz, graças à equivalência de Einstein, EMC2. Fótons sem massa têm energia, e energia tem equivalência com massa. Então até luz curva espaço-tempo. Uma caixa contendo fótons rebatendo nas paredes pesa mais do que uma caixa vazia. O peso extra vem da energia contida, e essa energia curva o espaço ao redor da caixa. Então, quando você remove a fonte de massa-energia,
Não há razão física para o espaço-tempo permanecer curvado. Não existe memória da curvatura anterior. Não existe força restauradora empurrando-o de volta, porque não há estado anterior sendo restaurado. O espaço-tempo simplesmente é, instantaneamente e sempre, a forma que a distribuição atual de massa-energia determina que ele seja. Remova a massa, e a geometria se ajusta à ausência de massa, que matematicamente é descrita por espaço plano. É quase tautológico quando você pensa assim. A curvatura é causada por massa. Então, sem massa, não há causa para a curvatura. Então, não há curvatura. Não precisa de força restauradora. É simplesmente a descrição geométrica do estado atual. Mas, e aqui mora um detalhe crucial, o universo como um todo pode ter curvatura intrínseca, independente dos objetos que contém. Essa é a diferença entre curvatura local e curvatura global. Curvatura local vem de estrelas, planetas, buracos negros, objetos específicos distorcendo a geometria ao seu redor. Curvatura global vem da densidade média de energia do universo inteiro e determina a geometria de larga escala do cosmos. Um universo aberto tem curvatura negativa, como uma sela de cavalo. Linhas paralelas divergem. Triângulos têm ângulos que somam menos de 180 graus. Esse universo se expande para sempre e é infinito espacialmente. Um universo fechado tem curvatura positiva, como a superfície de uma esfera. Linhas paralelas convergem. Triângulos têm ângulos que somam mais de 180 graus. Esse universo é finito, mas sem bordas. Você pode viajar numa direção e eventualmente voltar ao ponto de partida, como circunnavegar a Terra. Um universo plano tem curvatura zero, a geometria euclidiana que aprendemos na escola. Linhas paralelas permanecem paralelas. Triângulos se comportam normalmente, infinito e em expansão, mas na fronteira exata entre aberto e fechado. Observações atuais indicam que estamos dentro de alguns % de perfeitamente plano. O universo observável tem curvatura mensurável menor que nossa capacidade de detectar. Não sabemos se é exatamente plano ou apenas muito próximo. E essas são propriedades cosmológicas de larga escala que transcendem completamente a gravitação local de galáxias individuais. São determinadas pelo conteúdo energético total do universo e sua taxa de expansão. Então não existe entropia gravitacional empurrando o espaço-tempo de volta ao plano depois que a massa sai. O espaço-tempo simplesmente descreve a geometria da distribuição de energia, e quando essa distribuição muda, a geometria muda instantaneamente. Bom, a velocidade da luz, ondas gravitacionais propagam mudanças na curvatura AC. Agora vamos falar sobre a natureza do tempo presente cosmológico, porque essa gera confusão filosófica desnecessária que obscurece a física real. A intuição aqui é compreensível. Quando olhamos para uma estrela a 1000 anos-luz de distância, a vemos como era há 1000 anos. A luz levou 1000 anos para chegar até nós. Nesse intervalo, muita coisa pode ter acontecido com aquela estrela. Ela pode ter explodido, pode ter sido devorada por um buraco negro, pode ter sido obliterada quando uma civilização alienígena construiu uma esfera de Dyson ao seu redor. Tecnicamente, ela pode ter deixado de existir há 800 anos e nós simplesmente não sabemos ainda porque a luz daquele evento catastrófico ainda está a caminho. Isso cria a tentação de dizer: então o que estou vendo não é real, é uma ilusão do passado. A estrela real, a atual, pode não existir mais. Mas aqui está o ponto crucial que muita gente perde. Isso é completamente irrelevante para nossa interação física com o universo. Não estamos interagindo com a estrela atual num sentido de simultaneidade absoluta. Estamos interagindo com os fótons que ela emitiu 1000 anos atrás e que estão chegando agora. Esses fótons são reais, eles são presentes, eles são mensuráveis, eles carregam energia que podemos absorver, eles têm momento que podemos detectar. Eles causam reações químicas na sua retina que geram sinais nervosos que seu cérebro interpreta como luz de estrela. Para todos os efeitos práticos da física, da causalidade, da capacidade de interação,
A estrela existe no estado em que a luz foi emitida. O agora da estrela, que é causalmente desconectado de você, separado por 1000 anos-luz de distância, é fisicamente inútil para você. Não há experimento que você possa fazer, nenhuma medição que possa realizar, nenhuma interação que possa ter com o agora atual da estrela. É informação inacessível por definição. Falar sobre o agora real da estrela é filosoficamente interessante, mas fisicamente sem sentido operacional. Em relatividade, simultaneidade é relativa. Não existe um agora universal. O que é simultâneo para você não é simultâneo para alguém se movendo em relação a você. Então perguntar o que está acontecendo naquela estrela agora, neste exato momento, é fazer uma pergunta mal formada. Agora relativo a qual referencial? Agora segundo qual definição de simultâneo? A física não tem resposta porque a pergunta pressupõe uma estrutura que não existe, um tempo absoluto universal. O que podemos dizer com certeza? Os fótons chegando agora foram emitidos 1000 anos atrás segundo nosso referencial. Essa é uma declaração física com significado. A estrela existe agora é uma declaração filosófica sem significado físico, porque agora, a 1000 anos-luz de distância, não está definido. Aqui vai um experimento mental que ilustra a relatividade da simultaneidade de uma maneira mais divertida. Imagine uma galáxia a 33 milhões de anos-luz de distância. Se toda a população dessa galáxia, assumindo que existe uma, apontasse espelhos gigantes perfeitamente lisos na nossa direção, e nós apontássemos telescópios ultrapoderosos naqueles espelhos e conseguíssemos focá-los, o que veríamos? Veríamos a Terra há 66 milhões de anos. Veríamos os dinossauros sendo extintos em tempo real. A luz da Terra viajou por 33 milhões de anos até chegar nos espelhos, refletiu, e viajou mais 33 milhões de anos de volta. Total, 66 milhões de anos-luz de percurso. Então estamos vendo a Terra como era 66 milhões de anos atrás. É viagem temporal pura através da ótica, mas não muda nada sobre como a física do presente funciona. E isso assume que conseguiríamos resolver a imagem depois de 66 milhões de anos-luz de distância e espalhamento atmosférico e difração e todos os outros problemas ópticos. Na realidade, você não veria nada além de um borrão informe, mas teoricamente a informação está lá. Isso é o que torna a astronomia única. É a única ciência onde você literalmente observa o passado diretamente. Geólogos inferem o passado de evidências presentes. Paleontologistas reconstruem o passado de fósseis. Mas astrônomos veem o passado acontecendo. Cada fóton que chega é um mensageiro direto de um evento que aconteceu há anos, décadas, séculos, milênios, às vezes bilhões de anos. Quanto mais longe você olha no espaço, mais atrás você olha no tempo. E o mais distante que podemos ver? A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, fótons que viajaram por 13,8 bilhões de anos, desde 380 mil anos após o Big Bang. Estamos vendo literalmente a borda do universo observável, que é também a borda do tempo observável. Então sim, tudo que você vê no céu noturno é história, mas é a história que está chegando agora, causando efeitos agora, e essa é a única versão da realidade com a qual podemos interagir. Preocupar-se com o estado atual de objetos fora do nosso cone de luz passado é matematicamente bem definido, mas fisicamente irrelevante. Vamos falar sobre viagem no tempo agora, porque isso introduz complexidades que vão muito além de paradoxos narrativos de ficção científica. O problema real não é evitar que você mate seu avô, embora esse paradoxo seja divertido de contemplar. O problema real é muito mais fundamental e muito menos romântico. É calcular as coordenadas espaciais corretas. Aqui está o que a ficção científica sempre ignora. A Terra não está parada. Mas é claro que não está, você diz. Ela gira no próprio eixo a 1.670 km por hora no Equador. Correto, mas isso é só o começo. A Terra também orbita o Sol a aproximadamente 107 mil km por hora. O sistema solar inteiro orbita o centro da galáxia
a 828 mil quilômetros por hora. E a galáxia está se movendo em relação ao grupo local de galáxias. E o grupo local está se movendo em relação ao superaglomerado de Virgem. E o superaglomerado está se movendo em relação ao referencial cósmico de fundo. E tudo isso está acontecendo em um universo que está se expandindo, onde o próprio tecido do espaço está sendo esticado. Então, distâncias literalmente aumentam com o tempo, mesmo que os objetos estejam parados em relação ao espaço local. Agora você quer viajar 5 anos no passado. Você constrói sua máquina do tempo, liga, e bum, você é transportado 5 anos atrás. Onde você aparece? Se você só mudou sua coordenada temporal, mas manteve as coordenadas espaciais constantes, você aparece exatamente onde a Terra estava há 5 anos, que definitivamente não é onde ela está agora. Vamos fazer as contas aproximadas. 5 anos atrás, a Terra estava em outro ponto da sua órbita, ao redor do Sol. Dependendo da época do ano, isso pode ser até 300 milhões de quilômetros de diferença. Mas isso assumindo que o Sol está no mesmo lugar. Ele não está. O Sol se moveu 36 bilhões de quilômetros ao redor do centro galáctico nesses 5 anos, e a galáxia inteira mudou de posição em relação ao resto do universo. Então, se você só mudar o tempo, você aparece no vácuo interplanetário, provavelmente interestelar, possivelmente intergaláctico, dependendo de qual referencial você usa para definir mesmas coordenadas espaciais, e sem ar, e instantaneamente morto. Você precisa calcular não apenas o deslocamento temporal, mas a trajetória quadridimensional completa através de um espaço-tempo em expansão não uniforme. Você precisa saber exatamente onde a Terra estava 5 anos atrás em coordenadas que levam em conta todos esses movimentos simultâneos. E boa sorte definindo qual referencial usar. Relativo ao Sol, à galáxia, ao CMB, cada escolha te coloca em um lugar diferente. Richard Gott, professor em Princeton que estuda física de viagem temporal profissionalmente? Sim, isso é um campo real de pesquisa, embora altamente teórico. Argumenta que trajetórias matemáticas específicas, próximas a buracos negros rotativos, poderiam permitir curvas temporais fechadas. Essas são trajetórias no espaço-tempo que voltam ao próprio passado. Você segue o caminho certo no espaço-tempo curvado ao redor de um buraco negro de Kerr, rotativo, e pode, em princípio, voltar a um ponto no seu próprio passado. Eu não tenho capacidade de derivar esses cálculos independentemente. A matemática envolve soluções das equações de campo de Einstein em métricas de Kerr, e isso está vários níveis acima do que posso fazer de cabeça. Mas Gott está nesse campo há décadas. Ele escreveu um livro inteiro sobre isso, Time Travel in Einstein's Universe. Se alguém sabe se é matematicamente possível, é ele. O problema secundário, que é onde os paradoxos narrativos entram, é a conjectura de proteção cronológica de Hawking. A ideia é que talvez o universo simplesmente não permita a viagem temporal ao passado, porque isso criaria paradoxos causais insolúveis. Você não pode prevenir seu próprio nascimento, impedindo que seus pais se conheçam. Não porque você fisicamente não consegue, porque se tentar, algo sempre impede você. Você escorrega na casca de banana. A arma emperrada. O carro não pega. O universo conspira para manter a consistência causal, mas isso cria loops causais sem origem, o que chamamos de bootstrap, paradoxes ou partículas Jin, como uma música que nunca foi composta, apenas existindo num ciclo temporal. Esse é o exemplo de Johnny B. Goode em De Volta para o Futuro. Marty McFly viaja para 1955 e toca a música no baile. Marvin Berry, tocando na banda, ouve e liga para o primo dele. Chuck Berry é o Marvin. Você sabe aquele som novo que você estava procurando? Ouve isso. E segura o telefone. Chuck Berry ouve Marty tocando e depois escreve a música nos anos 50. Marty aprende essa música porque Chuck Berry a escreveu. Mas Chuck só a escreveu porque ouviu Marty tocar. E Marty só tocou porque aprendeu com a gravação de Chuck. A música não tem autor real. Não tem origem causal.
Ela simplesmente existe num loop temporal fechado. É uma partícula DIN, informação que existe sem fonte, e a física não sabe o que fazer com isso. Não viola a conservação de energia. A informação não é matéria ou energia, mas viola nossa intuição sobre causação. Todo efeito deve ter causa anterior, certo? Não em curvas temporais fechadas. Efeitos podem ser suas próprias causas. Tem outro filme que explora isso de maneira ainda mais elegante, Somewhere in Time, com Christopher Reeve. Um escritor se apaixona por uma foto de uma atriz antiga. Viaja no tempo para encontrá-la. Ela lhe dá um relógio antigo. Ele retorna ao presente, morre, e o relógio vai para um museu. Ela visita o museu no futuro e compra o relógio. O mesmo relógio. O relógio nunca foi fabricado. Ele simplesmente existe num loop temporal, passando da mão dela para a dele e de volta indefinidamente. É um bootstrap paradox material, um objeto sem origem. A teoria das curvas temporais fechadas de Gott, combinada com a interpretação de múltiplos mundos da mecânica quântica, sugere uma solução potencial. Quando você viaja ao passado, ramifica para um universo paralelo, onde suas ações não afetam o seu próprio passado. Você pode matar seu avô nesse outro universo, mas não impede seu próprio nascimento, porque esse não é o universo que você veio. É conveniente, evita paradoxos, mas também é completamente não testável. E cria uma inflação infinita de universos ramificantes, o que parece extravagante mesmo para padrões de física teórica. Ponto é, viagem temporal ao passado, se for possível, não é questão de construir uma máquina legal. É questão de navegar geometria quadridimensional em maneiras que nossos cérebros não evoluíram para compreender, evitando paradoxos causais que podem ou não ser fisicamente proibidos, e calculando trajetórias através de um espaço-tempo dinâmico onde mesmo a localização não está bem definida. É um problema de engenharia que faz construção de elevadores espaciais parecer trivial. Agora vamos falar sobre luz fazendo trabalho mecânico, porque isso não é especulação teórica, é engenharia aplicada demonstrada. A física da luz como força propulsora soa como ficção científica, mas já foi construída, lançada e testada. Velas solares. O conceito é elegante. Fótons carregam momento linear. Você aprendeu na escola que momento é massa vezes velocidade, P igual mv. Mas fótons não têm massa. Como podem ter momento? Porque a equação relativística completa é P igual EC, onde E é energia e C é velocidade da luz. Fótons têm energia, definitivamente, e, portanto, têm momento. Quando um fóton atinge uma superfície e é absorvido, transfere todo o seu momento para essa superfície. Quando reflete, transfere o dobro do momento, uma vez ao bater, outra vez ao ricochetear. É por isso que superfícies reflexivas são melhores para velas solares que superfícies absortivas. O dobro do impulso por fóton. Uma vela solar típica é uma estrutura de Mylar, aquele material brilhante que envolve maratonistas para prevenir hipotermia e que faz balões de festa permanecerem inflados por dias. Por que Mylar? Porque é incrivelmente leve, altamente reflexivo, mais de 90% de reflexão. E pode ser fabricado em folhas extremamente finas, sem perder integridade estrutural. Você quer a maior área possível com a menor massa possível. Razão área por massa é tudo. A Planetary Society, organização fundada por Carl Sagan e agora liderada por Bill Nye, financiou, construiu e lançou, não uma, mas 2 velas solares. A primeira, Cosmos 1, falhou no lançamento. A segunda, Light Sail 2, foi um sucesso completo. Lançada em 2019, ela demonstrou controle de órbita movido puramente pela pressão da luz solar. O teste era simples, mas elegante. A vela está em órbita terrestre baixa. Ela abre seus painéis de Mylar. Usando a orientação precisa, ela angula os painéis para capturar luz solar em momentos específicos da órbita. Quando orientada corretamente, a pressão dos fótons empurra a vela, aumentando levemente sua velocidade orbital. Velocidade maior significa órbita mais alta. E funcionou. Medição após medição confirmou.
A altitude orbital aumentou não por propulsão química, não por motor elétrico, mas puramente pela pressão da radiação solar. Luz fazendo o trabalho mecânico mensurável. É uma força minúscula. A luz solar na órbita terrestre exerce pressão de aproximadamente 9 micronewtons por metro quadrado de vela, perfeitamente reflexiva. Isso é praticamente nada. É como o peso de alguns grãos de arroz distribuído por uma área do tamanho de uma mesa. Mas no vácuo sem atrito, essa força minúscula acelera constantemente. E a aceleração constante, dado tempo suficiente, resulta em velocidades absurdas. Reflexão como propulsão. Parece contraintuitivo, porque nossa experiência diária com luz é que ela não empurra nada. Você acende uma lanterna e ela não recua na sua mão. Por quê? Porque a força é ridiculamente pequena, comparada com todas as outras forças em jogo. Mas elimine gravidade, elimine atrito atmosférico, elimine todas as outras forças, e de repente aquela força minúscula é tudo o que resta. E funciona. Agora vamos escalar essa tecnologia absurdamente. A Breakthrough Starshot Initiative, financiada por bilionários incluindo Yuri Milner e apoiada por físicos, incluindo Stephen Hawking antes de falecer, propõe levar velas solares ao próximo nível, velas nano em missões interestelares. O conceito: construa sondas do tamanho de um selo postal. Microchips contendo sensores, processamento, transmissores de rádio, tudo miniaturizado ao extremo. Você consegue empacotar muita tecnologia em alguns centímetros quadrados hoje. Seu smartphone tem mais poder computacional que os computadores de missões Apollo. Agora reduza a um chip. Prenda cada chip a uma vela de mylar enorme, metros de largura, mas com microgramas de massa. A relação área-massa é astronômica. A vela é centenas de milhares de vezes maior que a carga útil. Lance milhares delas simultaneamente num único foguete. Uma vez em órbita, elas se separam. Então vem a parte realmente louca. Você ilumina essas velas não com o Sol, muito fraco, mas com lasers terrestres de gigawatt. Múltiplas instalações de laser sincronizadas, cada uma bombeando gigawatts de energia óptica em pulsos perfeitamente coordenados, todas focando no enxame de velas simultaneamente. A luz laser empurra as velas, não suavemente, violentamente. A aceleração seria dezenas de milhares de Gs. Nenhum ser humano sobreviveria. Nenhum instrumento delicado sobreviveria. Mas um chip de silício montado numa estrutura otimizada? Talvez, se conseguirmos a engenharia certa. E o objetivo é acelerar essas sondas até 20% da velocidade da luz. 1/5 de 300 mil quilômetros por segundo, 60 mil quilômetros por segundo. A essa velocidade, você cruza o diâmetro da Terra em 1/5 de segundo. Você vai da Terra à Lua em 6 segundos. E você alcança Alpha Centauri, 4,37 anos-luz de distância, em aproximadamente 21 anos. 21 anos. É uma fração da vida humana. As pessoas que projetam e lançam essa missão poderiam estar vivas quando os dados retornam. Isso é o que torna o conceito atraente. Não é uma missão geracional que leva séculos. É uma missão que você pode ver se completar na sua própria vida. Mas, e aqui está o desafio secundário que todo mundo esquece, quando essas sondas chegam a Alpha Centauri, viajando a 20% da velocidade da luz, elas não desaceleram. Não tem como. Não há lasers em Alpha Centauri para reverter o processo. Então elas cruzam o sistema a 60 mil quilômetros por segundo. Tem algumas horas de janela de observação enquanto passam voando, capturam todos os dados que conseguirem e então precisam transmitir esses dados de volta. A transmissão viaja à velocidade da luz, sem exceções, sem atalhos. Então, mesmo que a sonda chegue em 21 anos, ela ainda precisa enviar sinal, atravessando 4,37 anos-luz de volta para casa. Adicione mais 4,37 anos. Total, 25 anos e alguns meses desde o lançamento até receber o primeiro pixel de imagem de Alpha Centauri. 1/4 de século. Mas ainda está dentro de uma vida humana. Financiadores da missão estarão vivos, eles verão os resultados. Isso é o que torna o projeto factível psicologicamente.
Não é uma missão que seus tataranetos completarão. É uma missão que você completa. O desafio técnico é absurdo, claro. Você precisa de lasers com potência combinada na escala de 100 gigawatts. Você precisa manter esses lasers focados em objetos de centímetros quadrados que estão se afastando a frações significativas da velocidade da luz. Você precisa garantir que os chips sobrevivam a acelerações de dezenas de milhares de Gs. Você precisa que eles funcionem perfeitamente por 2 décadas no vácuo interestelar sem manutenção. E você precisa que o transmissor de rádio de alguns microwatts seja detectável através de 4,37 anos-luz de distância. Mas nada disso viola física conhecida. É engenharia extrema, não física impossível. E isso é o que separa projetos como Breakthrough Starshot de ficção científica. Ficção científica inventa física nova, motores warp, hiperespaço, etc. Breakthrough Starshot usa apenas física conhecida aplicada ao extremo. É ambicioso, mas não impossível. Vamos falar sobre buracos negros e galáxias agora, porque a relação entre eles é muito mais sutil do que a maioria das pessoas imagina. Buracos negros supermassivos no centro das galáxias não são os arquitetos todo-poderosos que costumamos imaginar. Um buraco negro galáctico típico tem 1 bilhão de massas solares. Soa imenso e se você expressasse isso em quilogramas, seria um número com 36 zeros. Em termos de tamanho físico, o horizonte de eventos de um buraco negro de 1 bilhão de massas solares tem raio de aproximadamente 3 bilhões de quilômetros. Isso é 20 vezes a distância da Terra ao Sol. É maior que a órbita de Urano. É absurdamente grande para um objeto singular. Mas a galáxia contém 200 a 400 bilhões de estrelas, cada uma com pelo menos uma fração de massa solar, muitas com várias massas solares. Adicione gás interestelar, matéria escura, e você está olhando para uma massa total galáctica de centenas de bilhões de massas solares. Faça a divisão. 1 bilhão dividido por 400 bilhões. O buraco negro é 0,25% da massa total da galáxia, 1/4 de 1%. Ele não é insignificante, mas também está longe de dominar. É como acreditar a fundação de uma cidade ao primeiro morador que chegou. Historicamente relevante na narrativa da fundação, estruturalmente insignificante para a cidade moderna. Pode ter nucleado a formação inicial. Matéria se acumulando em torno de uma semente de massa pode ter iniciado o processo de formação galáctica. Mas à medida que a galáxia cresce, o buraco negro central fica proporcionalmente menos importante. A maior parte da gravidade que mantém estrelas em órbita vem da distribuição de massa de todas as outras estrelas e da matéria escura, não do buraco negro central. E não, galáxias não serão eventualmente devoradas por seus buracos negros centrais. Aqui está o porquê físico. Um buraco negro, apesar do nome dramático e da reputação de devorar tudo, é minúsculo comparado à escala galáctica. Mesmo aqueles multibilhão massas solares são pequenos. Para algo cair nele, precisa perder completamente seu momento angular orbital. Estrelas em órbita estável não simplesmente caem em direção ao centro, elas continuam orbitando indefinidamente, da mesma forma que a Terra não cai no Sol. Gravidade te puxa para o centro, mas velocidade tangencial te mantém em órbita. Para cair, você precisa perder essa velocidade tangencial de alguma forma. Em escalas planetárias, atrito atmosférico faz isso. Satélites em órbita baixa gradualmente desaceleram pela resistência da alta atmosfera tênue e, eventualmente, reentram. Mas no vácuo interestelar, sem atrito, sem desaceleração, órbitas são estáveis por prazos incompreensíveis. Então a vasta maioria das estrelas numa galáxia continuará orbitando o centro galáctico, pelos próximos trilhões de anos, sem nunca chegar perto do buraco negro. Elas simplesmente não se importam que existe um lá. A influência gravitacional é dominada pela massa distribuída da galáxia inteira, não pelo ponto de massa central. Apenas objetos que passam perigosamente perto, e estou falando anos-luz de distância, não milhões de anos-luz,
sofrem interações significativas. E mesmo assim, a maioria é simplesmente arremessada em nova trajetória pelo encontro gravitacional. Só uma fração realmente cai. O que acontece quando cai é dramático. Forças gravitacionais diferenciais, forças de maré, esticam a estrela num processo chamado espaguetificação. Não estou inventando o termo. É o termo técnico real. A gravidade no lado próximo da estrela é significativamente mais forte que no lado distante. Então ela é esticada longitudinalmente e comprimida lateralmente até se romper em um fluxo gasoso fino. Esse fluxo espirala para dentro, mas não cai diretamente. Conservação de momento angular garante que forme um disco de acreção, uma estrutura em forma de disco onde o material orbita enquanto gradualmente espirala para dentro. É como água escorrendo pelo ralo. Não vai direto, gira enquanto desce. Enquanto o material no disco de acreção espirala internamente, perde energia orbital. Onde vai essa energia? Para o calor. Fricção entre camadas do disco com diferentes velocidades orbitais converte energia gravitacional em energia térmica, e a quantidade de energia disponível é absurda. Material caindo de grandes distâncias para próximo do horizonte de eventos de um buraco negro converte até 42% de sua massa em energia. Compare com fusão nuclear estelar, que converte cerca de 0,7% de massa em energia. A acreção em buracos negros é 60 vezes mais eficiente que o processo que alimenta o Sol. É a máquina de energia mais eficiente no universo que conhecemos. Então o disco fica quente. Não quente como água fervendo ou lava, quente como milhões de graus Kelvin. A essa temperatura, matéria não emite luz visível. Emite raios X e radiação ultravioleta extrema. O disco de acreção brilha intensamente na parte de alta energia do espectro eletromagnético. E foi assim que descobrimos buracos negros, não vendo eles diretamente. Por definição, eles não emitem luz, mas detectando a assinatura energética característica da matéria, morrendo ao redor deles. Telescópios de raios-x foram os primeiros a encontrar candidatos a buracos negros. Cygnus TIS-1, descoberto nos anos 60, foi o primeiro buraco negro de massa estelar identificado. Vimos raios-x intensos de um ponto, indicando algo com gravidade extrema, puxando o material de uma estrela companheira. Quando duas galáxias colidem, e vão colidir, fusões galácticas são comuns no universo. A dinâmica é fascinante. Galáxias são tão vazias que estrelas individuais quase nunca se tocam. Lembra a analogia das abelhas? Se você espalhar 4 abelhas aleatoriamente pelos Estados Unidos continentais, a chance de duas colidirem acidentalmente é maior que a chance de duas estrelas colidirem quando galáxias se fundem. Então, quando galáxias interpenetram, as estrelas passam pelos espaços entre as estrelas da outra galáxia. Mas a gravidade global interage. As distribuições de massa interagem gravitacionalmente, distorcendo e puxando uma a outra. É um balé cósmico literalmente coreografado pelas forças de gravidade. As galáxias passam uma através da outra, saem do outro lado, mas não escapam. Gravidade as puxa de volta. Elas colidem novamente e novamente. Cada passagem dissipa energia através de interações gravitacionais. Energia cinética é convertida em calor e radiação através de processos complexos. E, eventualmente, o sistema se estabelece. Quando se estabelece, conservação de momento angular e princípios termodinâmicos garantem que o material massivo, de movimento lento, afunda para o centro. Material leve e rápido fica na periferia. É exatamente como sedimentação em líquidos. Partículas pesadas afundam, leves flutuam. E os buracos negros? Cada um é a coisa mais massiva, mais densa, de sua galáxia original, afundam inexoravelmente para o centro gravitacional do sistema mesclado. E, eventualmente, pode levar milhões de anos, mas, eventualmente, eles se encontram. O que acontece quando 2 buracos negros supermassivos colidem? Eles se fundem, num evento catastroficamente energético detectável através do universo.
A fusão emite mais energia em ondas gravitacionais num segundo do que todas as estrelas em todas as galáxias do universo observável emitem em luz no mesmo período. É a liberação de energia mais poderosa possível que não envolve matéria e antimatéria se aniquilando. E o resultado? Um buraco negro ainda maior, com massa aproximadamente igual à soma das massas originais, menos alguns %, convertidos em ondas gravitacionais. E esse buraco negro residual fica no centro da nova galáxia elíptica formada pela fusão. LIGO e Virgo já detectaram dezenas de fusões de buracos negros. Maioria são buracos negros de massa estelar, dezenas de massas solares. Mas estamos construindo detectores espaciais como LISA, que detectarão fusões de buracos negros supermassivos. Bilhões de massas solares colidindo. As ondas gravitacionais desses eventos estão passando por você agora mesmo, esticando e comprimindo o espaço-tempo de maneiras inimaginavelmente minúsculas. Você está surfando ondulações no tecido da realidade, deixadas por colisões cósmicas que aconteceram quando o universo tinha metade da idade atual. Por fim, a especulação mais ousada que vou compartilhar hoje. E se o espaço-tempo não for um contínuo suave como assumimos, mas uma estrutura cristalina discreta, uma rede na escala de Planck, onde defeitos topológicos criam loops temporais naturais que automaticamente eliminam paradoxos causais? E se os ecos misteriosos que o LIGO detecta, anomalias nos dados que não se encaixam perfeitamente nos modelos de fusão de buracos negros, não forem ruído instrumental ou eventos astrofísicos desconhecidos, mas a assinatura vibracional dessa rede fundamental? Essa ideia força você a mudar completamente como pensa sobre o vácuo quântico. Não é espaço vazio, é um meio físico com estrutura. Como cristais têm estrutura atômica ordenada, como metais têm redes de íons, como semicondutores têm bandas de energia determinadas por geometria cristalina. O espaço-tempo poderia ter geometria fundamental em escalas inimaginavelmente pequenas. A escala de Planck, 10,35 metros, é onde esperamos que a estrutura quântica do espaço-tempo se manifeste. Nessa escala, flutuações quânticas são tão energéticas que a própria geometria flutua. Mas talvez não seja apenas flutuação aleatória. Talvez exista ordem, rede, estrutura. Cristais têm propriedades emergentes fascinantes. Luz se propaga diferentemente em direções diferentes através de cristais anisotrópicos, velocidades diferentes, polarizações diferentes. Som também. Ondas acústicas viajam mais rápido em certas direções cristalinas que outras porque a rede fornece rodovias estruturais. Se o espaço-tempo é uma rede, então fenômenos físicos deveriam exibir anisotropia sutil, dependência direcional. A velocidade da luz, que assumimos ser perfeitamente constante em todas as direções, poderia ter variações minúsculas. Probabilidades quânticas poderiam ser ligeiramente diferentes, em orientações diferentes. Teríamos que propor experimentos extremamente precisos, verificando se constantes que chamamos de universais são verdadeiramente constantes, ou têm variações irrelevante pequenas, mas detectáveis em diferentes direções espaciais. Interferômetros na escala de LIGO, mas otimizados para medir não ondas gravitacionais, mas a anisotropia da velocidade da luz. Alguns físicos já propuseram que violações sutis da invariância de Lorentz, a simetria fundamental que diz física, é a mesma em todas as direções, poderiam ser assinatura de estrutura espaciotemporal. Até agora, nenhum experimento detectou nada, mas cada geração de experimentos é ordens de magnitude mais precisa que a anterior. Inventamos cristais líquidos, materiais que exibem ordem molecular sem rigidez sólida completa. Seu relógio digital antigo, suas telas de computador por décadas, tudo baseado em moléculas que se alinham em padrões ordenados, mas permanecem fluidos. Então, por que não um universo de cristal líquido? Estrutura sem solidez, ordem sem rigidez, geometria discreta que ainda parece contínua em escalas macroscópicas. A ideia é altamente especulativa, mas especulação fundamentada em matemática conhecida é como o progresso científico começa,
Relatividade era especulação antes de 1919, quando Eddington confirmou curvatura da luz durante eclipse solar. Bósons de Higgs eram especulação até 2012. Ondas gravitacionais eram especulação até 2015. Se o espaço-tempo tem estrutura de rede, as implicações são profundas. Significa que não há infinitos reais na natureza. Tudo é discretizado abaixo de certa escala. Singularidades de buracos negros não seriam pontos de densidade infinita, mas regiões de densidade extremamente alta, mas finita limitada pela estrutura da rede. O Big Bang não seria um ponto singular de criação, mas uma transição de fase na rede cósmica. E loops temporais causados por defeitos na rede seriam naturais, incorporados na topologia do espaço-tempo. Paradoxos do avô seriam fisicamente impossíveis, não porque o universo conspira para preveni-los, mas porque a estrutura causal da rede simplesmente não permite configurações paradoxais. Informação seguiria caminhos permitidos na rede, e esses caminhos não incluem loops causais violadores. É lindo conceitualmente. Resolve vários problemas. Unifica a gravidade com mecânica quântica de maneira natural. Mas precisamos de evidência. E até agora, zero evidência experimental apoia isso. O que não significa que está errado. Significa que é não testado. E ciência avança testando o não testado. O que une todos esses tópicos, dimensões superiores, viagem temporal, buracos negros, propulsão por luz, estrutura do espaço-tempo, é uma verdade simples mas profunda. O universo é mais estranho, mais sutil, mais magnificente e mais matematicamente profundo do que nossa intuição cotidiana sugere. Nossa intuição evoluiu para sobreviver na savana africana, para detectar predadores, encontrar comida, reconhecer rostos, atirar lanças. Não evoluiu para compreender relatividade, mecânica quântica, geometria quadridimensional ou escalas de tempo cosmológicas. Então, quando física moderna nos diz que o tempo é relativo, que partículas existem em superposição, que existem dimensões além das que percebemos, nossa intuição rejeita. Parece errado. Mas a única ferramenta confiável que temos para desvendar essa estranheza é seguir a matemática onde quer que ela nos leve, mesmo quando nos leva a lugares que nossa experiência tridimensional, ligada ao tempo, evolutivamente otimizada, não consegue visualizar completamente. Matemática não mente, não tem agenda, não se importa com o que parece intuitivo, segue suas próprias regras com consistência absoluta. E, repetidamente, quando seguimos a matemática para conclusões contra-intuitivas, relatividade, mecânica quântica, cosmologia do Big Bang, e então testamos essas conclusões experimentalmente, descobrimos que a matemática estava certa e nossa intuição estava errada. Então continuem olhando para cima, continuem fazendo perguntas, continuem desconfiando de suas intuições quando elas colidem com matemática rigorosa e, principalmente, mantenham curiosidade sobre um cosmos que é muito maior, muito mais antigo, muito mais estranho do que qualquer mente humana consegue apreender completamente, mas que podemos, através da matemática e experimentação paciente, lentamente começar a compreender. O universo não nos deve intuição fácil, mas nos oferece algo melhor: verdade verificável, equações testáveis, predições confirmáveis. E isso, no final, é muito mais satisfatório que conforto intuitivo falso.